Olá, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. A gente vai dar sequência à leitura do livro Mais Linda em 40 Dias, da editora Thomas Nelson, autora Nanda Bezerra. E o capítulo de hoje, dia 8, diz assim: Por que se esconder? Geralmente, quando a mulher se compara muito com as demais e acha que não tem nenhum atributo bonito, ela tende a se esconder. Se o que não gosta de sua aparência física vai evitar aparecer em fotos ou vídeos, se duvida de suas habilidades, vai fugir de situações que a exponham, como falar em público ou fazer uma entrevista de trabalho. Chamamos isso geralmente de timidez. Conhece alguém tímido por aí? Alguém que tem medo de se expor, de correr risco, de conhecer novas pessoas e ter novas experiências por causa desse medo? Talvez esse seja o seu caso. Ou talvez seja como eu, mais extrovertida, mas mesmo essas mulheres mais dadas, entre aspas, encontram situações que as intimidam e fazem essa personalidade de leão se tornar um gatinho assustadinho. Acredito que até a mais extrovertida das mulheres enfrenta situações assim. E o segredo de hoje, vença a timidez. Se você é tímida, talvez nunca tenha ouvido falar que não precisa ser assim para sempre. A maioria das pessoas trata a timidez como um traço natural que não pode nem precisa ser mudado. É como a cor dos seus olhos ou a sua altura. Você pode usar uma lente colorida ou um salto alto, mas vai continuar a ser baixinha ou ter os olhos castanhos para o resto da vida. Ainda que sua mãe tenha dito que comer cenoura deixasse os olhos azuis. Bem, com a timidez não é assim. Ela não é um traço genético do qual jamais conseguirá se livrar. É possível sim vencer a timidez e enfrentar diversas situações com a força de um leão, ainda que por dentro você se sinta uma gatinha. Mas por que mexer com a timidez? Quem já perdeu oportunidades na vida por causa da timidez? Levanta a mão. Obrigada, pode abaixar. Quantas mulheres ficaram paradas ou andando em círculos porque não tinham coragem de falar em público, de pedir ajuda, de dizer não e tantas outras coisas? Empregos que se perderam, amizades que não se desenvolveram, oportunidades foram para o ralo por causa da timidez. Ela é sem dúvida um empecilho para você se desenvolver como pessoa e se tornar mais linda. Orgulho disfarçado. Um ponto importante para se falar sobre a timidez é que, além de fazer você perder muitas oportunidades maravilhosas em sua vida, ela também pode mascarar atitudes e sentimentos que precisam ser abandonados. Eu tenho uma amiga que congelava diante de algumas situações, principalmente quando tinha que falar em público. Sempre que aparecia esse desafio, sua resposta era: eu não posso, eu não consigo. Ela perdeu muitas oportunidades por conta disso, porque acreditava, sem que ninguém tivesse lhe dito, que não era capaz. E a cada oportunidade que perdia se sentia um bagaço, como ela mesma disse, sua autoestima lá para baixo. E ela ficava se perguntando: mas por que eu não tentei? Por que eu não confrontei esse sentimento dentro de mim? Conversando certa vez com ela sobre isso, me disse que a origem de sua timidez estava no medo que ela tinha do que as pessoas pensariam dela, se iriam rir dela, se a menosprezariam em comparação com outra pessoa. Pode não parecer, mas esse medo de pagar mico pode ser um orgulho disfarçado. Às vezes achamos que o orgulhoso é aquela pessoa que se coloca num pedestal e diz em alto e bom som: eu sou o máximo. Então concluímos que a pessoa tímida, quietinha, não é nada orgulhosa. Mas nem sempre é assim. Esse comportamento retraído pode ser um mecanismo de autopreservação, uma forma de protegê-la de uma possível vergonha. Prefiro perder essa oportunidade a ver os outros rindo da minha cara. Nem sempre os outros vão rir. Aliás, é bem provável que isso aconteça. Improvável que isso aconteça. Portanto, o medo da rejeição, o orgulho e a comparação são alguns daqueles monstrinhos escondidinhos em seu armário que precisam ser exterminados. Dar bola para a timidez só vai fazer com que esses monstros se alimentem, cresçam e controlem totalmente sua vida. Aceite os micos. Nenhuma de nós nasceu tímida. Já ouviu falar de algum bebê que não chora porque tem vergonha? Um absurdo, não é? Não nascemos tímidas, mas desenvolvemos isso ao longo da vida. Como falei no início, todas nós nos intimidamos diante de determinadas situações. Depende de cada uma saber que valor dará a esse sentimento na hora em que ele aparecer, tentando roubar uma ótima oportunidade em sua vida. Eu, por exemplo, tenho facilidade em me comunicar com as pessoas que conheço e até com aquelas que vêm até mim para conversar ou fazer um aconselhamento.
mas tenho dificuldade em ir até um estranho e falar com essa pessoa. Se vou a uma reunião e encontro lá pessoas que não conheço, existe em mim uma dificuldade muito grande de me aproximar delas. Minha vontade é ficar quietinha no meu canto. Se você me ver chegando para alguém e dizer: "Oi, tudo bem? Eu sou a Nanda, qual o seu nome?", pode ter certeza de que estou travando a maior luta dentro de mim. Parece simples ir e dizer, mas para mim não é o meu normal. Mas eu não aceito que essa timidez me impeça de fazer aquilo que eu preciso fazer, ou no mínimo de ser educada. O sentimento de timidez vem até mim e tenho de mandá-lo para o lugar dele, para os quintos do inferno. Vou abrir o jogo com você. Não vai ser tudo perfeito da primeira vez. Ao longo do caminho você pode pagar alguns micos. Certa vez, por exemplo, eu quis falar sobre Jesus a uma jovem caixa no supermercado. Na minha cabeça decidi que não deixaria a timidez me impedir. Reparei que a moça tinha uma respiração pesada e deduzi que ela tinha asma. Não pensei em lhe dizer o que havia sido curada de asma e que sabia que ela poderia ser curada também. Fui tão decidida a falar com ela que, em vez de dizer "você tem asma", a pergunta saiu como se fosse uma acusação. "Mas você tem asma?" Parece que eu estava acusando a menina de ter uma doença contagiosa, como se ela tivesse lepra. "Mas você tem lepra?" Foi ridículo e eu fiquei super sem graça. Ainda mais quando ela respondeu: "Não, eu só estou resfriada." Você sabe a perfeição? Vem com a prática. Os micos vão aparecer, mas não se importe com eles. Não os deixe impedi-la de tentar. Aprenda com seus erros, ria deles e siga em frente. À medida que você for praticando, a timidez será menos parte de sua vida e o que vai começar a ser natural será a sua habilidade de se comunicar sem medo. Sabe a perfeição? Vem com a prática. Não apenas para as coisas que gostamos, mas para as coisas que não gostamos, como falar com desconhecidos ou falar em público. Sem dúvida, você se tornará melhor em tudo isso à medida que praticar, mas você também pode se tornar melhor nas coisas ruins. Como assim? Preste atenção, se você pratica a arte de ficar acomodada, de se acovardar, certamente se tornará melhor nisso. É claro que vamos preferir a situação mais confortável possível. Sair do casulo requer muita energia. Para mim, o mais confortável seria não ter de me apresentar, nem ficar perguntando para as atendentes de mercado se ela tem asma. É melhor ficar na minha cadeira, esperando alguém me apresentar ou esperando que a pessoa venha falar comigo. Ao mesmo tempo, nos confortamos em acreditar que a timidez faz parte da nossa vida e que ela é maior que a gente. "Ah, como eu sou tímida." Essa frase vira desculpa de muita gente para não sair do conforto do mundinho que conhece, não crescer, não se desenvolver. Viver em zona de conforto não é nada proveitoso. Acredito que saiba disso, porque se você estivesse confortável com a mesma que não haveria motivos para ler esse livro, não é verdade? As mudanças doem um pouco, mas são necessárias para sermos melhores. Ao parar de dizer "eu sou assim, eu não consigo", já se sentirá diferente. Terá vontade de provar que você não é assim. E então, quando menos perceber, um dia estará dizendo "eu era tímida, hoje não mais." A tarefa de hoje: ignore os micos. E aí, que situação faz você tremer na base? 1. O que evito fazer a todo custo porque tenho vergonha ou medo de errar? 2. Que atitudes devo começar a tomar para deixar a timidez de lado? Não apenas as escreva, mas realmente coloque-as em prática. Comece a ver a timidez como algo a vencer e não a ser aceito. Sinta-se livre para tentar e errar. Essa é a única forma de conseguir. Seja linda, minha querida. Bom dia e até amanhã.